Toduro, um policial novato, encontrou uma jovem garota vagando pela rua. Aproximando-se dela, ele se ajoelhou e perguntou se ela estava bem e se estava perdida. Enquanto falava, os olhos da garota começaram a brilhar e sua expressão preocupada mudou para uma de admiração enquanto ela o observava. Inicialmente hesitante, ela finalmente disse que o amava. Com mais confiança, declarou em voz alta e clara que queria que ele fosse sua esposa. Toduro congelou, sem acreditar no que ouviu, e riu nervosamente, dizendo que talvez considerasse isso quando ela fosse mais velha. Mas ele não percebeu o olhar determinado da garota, que estava completamente fixado nele. Então, depois de um tempo, novamente a garota apareceu, afirmando estar perdida. Seus olhos ainda estavam fixos nele, e ela repetiu calmamente que o amava. Ele ignorou, brincando que ela já estava crescida demais para usar essa desculpa, rindo da situação e considerando aquilo uma brincadeira. No entanto, conforme ela crescia, continuava a procurá-lo, confessando seu amor repetidas vezes. Toduro, sacado, começou a se sentir desconfortável com a insistência dela e ficou surpreso com o quanto ela havia crescido. Depois de 10 anos perseguindo Toduro, a Mai se tornou policial como ele e o surpreendeu ao aparecer na delegacia. E outra vez, com o mesmo olhar apaixonado, confessou novamente seu amor e disse que ele precisava cumprir sua promessa de se tornar sua esposa. Toduro, suando frio, ficou chocado com várias coisas. O fato dela se tornar policial, ter entrado para sua unidade e ainda mais que ela insistia que ele seria a esposa da relação. Você vai ser minha esposa, lá nele. Enquanto trabalhavam juntos, Mai notou como Toduro tinha uma expressão sempre séria e carrancuda, mas que amolecia ao lidar com crianças, revelando um lado gentil e carinhoso. Incapaz de tirar os olhos dele, ela comentou com o coração acelerado que o achava fofo. Toduro, sacado, sem entender, concordou, pensando que ela estava falando sobre as crianças. Mas Mai riu, corrigindo e dizendo que estava falando dele, o que o deixou surpreso novamente. De volta à delegacia, enquanto escreviam relatórios, Mai continuava encarando Toduro, com seus olhos brilhantes fixos nele e suas bochechas levemente coradas. Toduro, incomodado, parou de escrever e perguntou frustrado se ela estava prestando atenção. Saindo de seu transe, Mai se desculpa, explicando que estava distraída por sua fofura irresistível. A fofura irresistível de Toduro, sacado. Quando era mais nova, Mai deu um presente a ele, um anel feito na aula de artes com uma pedra azul que combinava com seus olhos. Colocando o anel em seu dedo, ela explicou que o fez especialmente para ele. Elogiando o anel, lá ele, Toduro diz que parecia perfeito em sua mão. E com os olhos fixos nele, Mai afirmou diretamente que sabia tudo sobre ele. E com o rosto corado, pediu que um dia aceitasse um anel verdadeiro dela. Sei, tô sabendo. 10 anos depois, Toduro admitiu para Mai que ainda se lembrava claramente daquele momento e se sentia nostálgico ao pensar nele. Então ela fica envergonhada ao saber que ele ainda guardava essa lembrança. Toduro, também corando levemente, comentou que aquilo aconteceu quando ele era apenas um novato, tornando o momento ainda mais especial para ele. Esse Toduro aí também tá querendo o anel da menina. Aí não, Toduro. Ela, ao perceber que ele guardou o anel, o considera sentimental. Mai bate a mão contra a parede, prendendo Toduro em um canto. Ele começou a se preocupar, achando que talvez a tivesse irritado de alguma forma. Enquanto isso, na mente dela, ela gritava que amava Toduro e que um dia lhe daria o anel de verdade e se tornaria sua esposa. Toduro, sacado, o colecionador de anéis. Agora vemos ela nos tempos de escola, onde um colega de classe de Mai confessou seus sentimentos por ela. No entanto, ela o encarou com uma expressão fria, dizendo que já tem um pretendente, e assim foi durante toda a sua vida. E agora vemos seus olhos mudando, de antes um cinza sem vida para um azul vibrante, ao estar na presença de Toduro. Essa era a Mai que Toduro via toda vez que ela o procurava para conversar, ou simplesmente para observá-lo em silêncio. Ele notava como ela brilhava intensamente na sua presença, quase ofuscante,
enquanto ela tinha sempre o mesmo pensamento toda vez que o via. Mete um filho em mim. Fora do serviço, enquanto estava com amigos, Toduro foi questionado sobre ela, sabendo que ela o perseguia há anos. Os amigos perguntam como ele lidava com a situação, esperando que as bebidas o fizessem abrir o jogo. Percebendo a intenção deles, Toduro explicou que, apesar de tudo, nunca esperava que Mai fosse tão longe ao ponto de se tornar policial. Ele conseguia visualizá-la mentalmente em cada etapa do caminho. Ela sempre spawnava aleatoriamente em sua frente, pedindo para que ele fosse seu macho. Quando ela apareceu na delegacia como oficial, ele se lembrou de como ela pediu novamente para ser sua esposa, comparando sua determinação ao míssil teleguiado. Ele admite que sentia como se estivesse sendo encurralado. Os amigos de Toduro o incentivam a dar uma chance a ela. Afinal, ele era solteiro e ela demonstrava ser uma garota genuína e determinada. Então, por que não? Sim. É verdade. Por que não? Essa foi a frase que eu falei antes de chamar a ambulância. Toduro, sacado, tentou explicar como isso parecia estranho para ele. Ele a conhecia desde que ela estava no ensino médio, quando ele tinha 20 anos. Sim, agora ela tinha 20 e ele 25, mas ainda assim parecia esquisito para ele. Não satisfeitos com sua resposta, os amigos insistiram, perguntando o que ele realmente pensava. Ele não a odiava, certo? Toduro elogiou Mai, dizendo que apesar de sua ingenuidade, estava impressionado com sua persistência e força de vontade, desviando o olhar com uma leve tristeza nos olhos. Ele admitiu que queria que ela encontrasse um bom homem, alguém melhor do que um velho como ele. Quando levantou o olhar novamente, viu que seus amigos estavam chorando. Ele achou que as lágrimas eram porque o achavam um caso perdido. Mas na verdade os amigos de Toduro perceberam que ele era o bom macho que queria para Mai, e provavelmente o único capaz de fazê-la feliz. Tanto ela quanto ele normalmente transmitem uma presença séria, mas isso muda completamente quando estão frente a frente um com o outro. Outro dia no trabalho, Mai chama por Toduro, que está sonolento. Ela fica o encarando e do nada ela mete um Onisan, lembrando de 10 anos atrás. E ele acaba respondendo a chamando de Mai-chan, que nem antigamente. Rapidamente ele percebe e diz que acabou errando. Toda vermelha, ela se aproxima mais dele, enquanto ele se desculpava pelo acidente, agora chamando de oficial Hayasaka. No dia seguinte, fazendo a ronda, ele cumprimenta algumas mulheres, que comentam que ele parecia muito sexy naquele dia. Embora Toduro pareça não ter escutado direito, mas já tá só no bico. E não demora muito para ele também ouvir alguns cochichos sobre Mai, falando que ela era gigante, mas mesmo assim conseguia ser fofa, até cogitando pedir o número dela. Mas rapidamente nosso Toduro desliza para o lado dela, a fim de tentar escondê-la, enquanto ela cora pensando que ele estava muito perto. Uma hora, Mai consegue acabar caindo em cima dele. Ela rapidamente se afasta corada, pedindo desculpas por isso, falando que ele parecia tão fofo de perto que não conseguiu evitar. Porém ele a tranquiliza, dizendo que o erro foi dele, por ser desatento. Ela fica o admirando por trás, enquanto ele se afasta, falando que aquilo não fazia bem pro seu coraçãozinho. E o autor nunca mais deu as caras. Muito obrigado aos membros por apoiarem essa bosta de canal. E quem não puder já deixa o like e comenta aí. Leite, que isso me ajuda demais com o engajamento.